Olá pessoal, hoje vamos abordar um tema que tem despertado muitas discussões e especulações ao longo dos séculos, a marca da besta do Apocalipse. Recentemente, assisti a uma análise fascinante feita por Rodrigo Silva sobre esse assunto, e gostaria de compartilhar com vocês. Para entendermos melhor o que a marca da besta representa, é fundamental mergulharmos um pouco na história e na simbologia por trás do livro do Apocalipse, escrito por João, o apóstolo, durante seu exílio na ilha de Patmos. Este livro apocalíptico é repleto de imagens simbólicas que têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos. Sendo assim, eu tenho uma pista para o que seria a marca da besta. Se o Apocalipse todo é uma dinâmica do diabo imitando a Deus, para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ele está imitando. A marca de Jesus, a marca de Deus, a marca... O que seria? Vamos raciocinar. Eu quero deixar bem claro isso, pessoal. Vejam bem, a chave hermenêutica é essa. Para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ela está falsificando. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar o seguinte, olha, a Polícia Federal acabou de apreender 4 toneladas, estou exagerando. A Polícia Federal acabou de apreender 28 caixas de Rolex falsificado. Daqui a 2000 anos, se o pessoal quiser saber o que é o Rolex falsificado, eles têm que voltar hoje e saber o que é o Rolex. Rolex falsificado não é uísque. Exato. Rolex falsificado não é caneta. Rolex falsificado não é celular. Qual a única coisa que pode ser um Rolex falsificado? Um relógio. Um relógio. Ponto. Quem desconhece o que é o Rolex hoje, vai inventar um monte de coisa. Que o Rolex é um uísque falsificado, que o Rolex é um óculos falsificado, que o Rolex é um... Mas quem conhece a mentalidade fala que o único Rolex falso é relógio. Porque ele está falsificando um Rolex, é um relógio. Concorda comigo? Perfeito. Beleza. Se a marca da besta é a falsificação de algo de Deus, eu tenho que descobrir o que está falsificando. É um uísque? É uma caneta? O que é? Quando você vai ao Antigo Testamento, Deus dá uma ordem aos hebreus lá no livro de Deuteronômio, e essa ordem aqui é precisa porque aqui Deus resume qual é a essência do judaísmo. Aqui a essência do judaísmo está aqui, olha, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Leia para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 6, esse versículo aqui em diante, ó. Escute Israel, é esse? O Shema Israel, escuta Israel. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. Inculcarás é colocar na cabeça de ensinará. Tá. Eu estou inculcado com isso, eu estou pensando nisso. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Isso. E que mais? Continua. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Frontal entre os olhos é onde? Na testa. Na testa. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e das suas portas. Olha que interessante. Quando você foi a Jerusalém, você viu alguns judeus com uma caixinha preta aqui e amarrada aqui, eu não entendi. Né? Aquilo ali é o tefilim. O tefilim é justamente o cumprimento do que está aqui em Deuteronômio. Ele pega o resumo da lei, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é o resumo da lei, e ele coloca na testa e na mão. Enrola e vai orando. E o anticristo coloca também um sinal onde? Na testa, só que na mão direita. Tá vendo a paródia? É a bolsa igualzinha da Louis Vuitton. É um relógio Rolex falso. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele resumiu a lei e falou o seguinte: a lei é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo. Quando você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, tá certo? Não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagem de escultura e guardar o Shabat. Esses 4 primeiros mandamentos são os compromissos do ser humano com Deus.
Do 5º mandamento até o 10º são compromissos do ser humano com o ser humano. Você tem que honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não sei o quê. Percebeu? A primeira tábua da pedra são meus compromissos com Deus. Entendi. A segunda parte da pedra, meu compromisso com você. O Shabat eu guardo para Deus. O não adulterar é compromisso com a minha esposa. O não adorar imagem e escultura é com Deus. Honrar pai e mãe é com os meus pais. E Jesus falou, disso resume a lei. Amar a Deus é o semelhante. Aí quando você vai para o Apocalipse, a parte que abre justamente a besta é Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que fala o seguinte: viu o sinal no céu e eis o santuário de Deus aberto no céu, e dentro do santuário a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança, você sabe que é a arca dos 10 mandamentos. Que as tábuas estão lá, o maná e... Exatamente, e os 10 mandamentos. E a vara de Arão. E a vara de Arão. E aqui, quando fala dos que iam lutar contra a besta, aqui fala em várias passagens isso aqui, olha. Olha os que iam lutar contra a besta, esse último verso aqui, ó. O dragão ficou? Isso. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Por que com o restante da descendência dela? O que sobrou dela? Porque a mulher lá na frente vai se juntar com o dragão. Certo. Com a besta. É. Então o que sobrou dela? Porque ela mesma virou a casaca. É o que sobrou do cristianismo. O dragão vai travar guerra com o que sobrou do cristianismo. E qual a característica do grupo que sobrou do cristianismo? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o testemunho de Jesus, eles creem em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, quando o anticristo começar... E esse mesmo versículo ele é repetido mais 2 vezes aí no capítulo 14 e no capítulo 13. Ou seja, quando o anticristo começar, ele vai unificar o mundo e ele vai criar dispositivos legais que vão contrariar a lei de Deus. E a grande berlinda é: eu sigo agora o establishment do mundo que vai unificar o mundo, ou eu vou ser fiel à minha consciência? Tá certo? É isso que nos aguarda. Mas eu sei que tem gente para falar. Se você quiser puxar alguém, jogar. Depois eu termina jogo. Aqui. Ele termina no 18 assim: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí quem vai surgir do mar? A besta do Apocalipse. Isso aqui. Rodrigo Silva, renomado estudioso das Escrituras, oferece uma perspectiva interessante sobre a marca da besta. Ele destaca como muitos têm tentado atribuir interpretações literais a essa marca, como um chip implantado sob a pele ou um código de barras. No entanto, Silva argumenta que devemos entender esse símbolo no contexto do conflito espiritual entre o sistema opressivo representado pela besta e os seguidores de Deus. A marca da besta, conforme explorado por Silva, pode ser compreendida como uma representação simbólica da lealdade e da adoração ao sistema opressivo e ímpio descrito no Apocalipse. Não se trata apenas de um dispositivo físico, mas de uma escolha espiritual e moral que cada indivíduo enfrentará durante os tempos de tribulação. É interessante notar como essa discussão sobre a marca da besta ainda é relevante nos dias de hoje, especialmente com os avanços da tecnologia e o surgimento de sistemas de vigilância e controle cada vez mais intrusivos. Embora não possamos afirmar com certeza como essa marca se manifestará, podemos refletir sobre os princípios subjacentes e nos preparar espiritualmente para os desafios que podem surgir. Em conclusão, a marca da besta é um tema complexo e multifacetado que continua a intrigar e provocar reflexões profundas. A análise de Rodrigo Silva oferece uma abordagem esclarecedora que nos incentiva a olhar além das interpretações superficiais e a considerar o significado mais profundo por trás desse símbolo apocalíptico. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre esse assunto. Você concorda com a interpretação de Rodrigo Silva sobre a marca da besta? Deixe seus comentários abaixo e vamos continuar essa importante conversa.